Voltamos a falar de um assunto discutido ontem aqui no Jornal da Manhã. A estiagem, ela deve provocar quebra na safra de soja em Mato Grosso. A avaliação do problema foi tema de uma entrevista coletiva à imprensa dada por produtores e pelo governo do estado. Um longo período de estiagem, 35 dias sem chover em várias regiões do estado, foram suficientes para causar severos prejuízos. A instabilidade climática jamais vista em Mato Grosso fez com que as projeções do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária cheguem a um possível corte de 1 milhão de toneladas em grãos, como soja e milho. A safra está em andamento ainda, né? Muitas regiões terminando ainda um plantio. Estamos totalmente atrasados dentro da janela ideal de plantio, né? O produtor está ainda tentando terminar esse plantio complicado. A chuva em alguns lugares tem parado aí 15, 20 dias o plantio. Os números saíram pelo IMEA, nós tivemos aí um número de queda de 1 milhão de toneladas aproximadamente na queda da produção matogrossense. Isso impactou agora na soja. A gente sabe que com o atraso do plantio da soja, a gente tem um plantio da segunda safra de milho já ali. Então esse número nós não temos ainda. É muito cedo para a gente prever uma quebra na produção da segunda safra, mas soja nós já temos pelo IMEA uma redução sim, e importante, e esperamos que as chuvas retornem para que essa perca não se acentue mais ainda, né? A culpa é do El Ninho. Ele criou instabilidades climáticas no estado, desde o início da semeadura da nova safra de soja. Mesmo não tendo influenciado negativamente no tamanho da área da nova safra, acabou pesando sobre a expectativa de produtividade. O problema maior é que de 9 milhões de hectares em produção em Mato Grosso, apenas 80 mil hectares têm irrigação. O restante depende exclusivamente da chuva. Os prejuízos financeiros podem ser calculados acima de R$1 bilhão. Por isso, o setor acabou de criar uma comissão emergencial com o governo de Mato Grosso. Montar uma estratégia de como a gente mitigar esse problema da seca, que vai afetar diretamente a produção. Lembrando que os produtores já têm contratos, a soja é o grande carro-chefe do agronegócio do estado do Mato Grosso, e ela, junto com as demais culturas, milho, algodão, a bovinocultura de corte, todos os outros contextos que estão nesse contexto de produção agropecuária do estado, que estão deixando o estado do Mato Grosso fora da crise. O agronegócio é o grande motor disso. Então nós temos que tomar ações para que a gente tente mitigar esse efeito do clima e que possa estar afetando o resultado dos agricultores. Os contratos de venda futuro sob pena de multas em caso de descumprimento é a grande preocupação do setor. 60% da produção já estava comercializada. Nós temos que analisar muito bem em números de como que a gente pode atuar no plano municipal, estadual e junto ao governo federal para como resolver essa situação. Porque os agricultores que estiverem a média, como o presidente da ProSoja disse, de 3,6% a quebra, nós temos agricultores com 15%, nós temos agricultores com 20%. Então nós temos que arranjar situações que esse agricultor tenha condição de continuar plantando e continue no campo. Nós temos que pensar isso porque esse é a base da economia do estado. Se São Pedro ajudar e mandar chuva, pode haver a salvação das lavouras. Algumas áreas com certeza sim se recuperam, mas realmente algumas áreas mais avançadas que estão já no estágio reprodutivo, fica muito difícil as plantas se recuperarem. Esses dados, por isso que é difícil mensurar agora realmente a totalidade do prejuízo, porque realmente as lavouras estão em fase inicial e início de fase reprodutiva. Isso dificulta um pouco a avaliação final aí do potencial produtivo das plantas, né?